né, de tanta piadinha machista que a gente escuta na faculdade, eu acho que isso sim é uma barreira que a gente enfrenta, de fato, né, para a gente conseguir continuar no mercado de TI. Eu acho que isso também é outro ponto aí que faz toda a diferença para existirem poucas mulheres aí no mercado. Já tem a questão de você estar no meio de muitos homens e a questão social, a gente não, por si só, não ter coragem de ser vulnerável. Então, você já tem uma barreira para entrar e quando você entra, você tem uma pressão muito forte sobre você mesmo, sobre eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me provar e se eu errar, vão me criticar muito. Então, já tem essa cobrança antes e durante, né? Que faz muitas pessoas desistirem ou trocarem de caminho ou até formar, mas mudar de área depois. E vocês acham, bem comum, assim, né? Pensando agora nas empresas, assim, né? A gente já conversou um pouco sobre, né, os motivos, por que tem poucas mulheres no mercado de TI, mas agora pensando nas empresas, o que vocês acham que as empresas poderiam fazer para melhorar esse cenário? Quais ações vocês acham que seriam importantes para as empresas aplicarem para melhorar esse cenário e trazer mais mulheres para a TI, né, para esse mercado, ou, né, conquistar mais mulheres para entrarem? Ou não só as empresas também, vamos falar sobre quais ações, né, em geral, a gente poderia fazer para diminuir essa disparidade. Eu diria que uma ação que vale talvez por 5, né, é a representatividade, sabe? Quando eu falo muito sobre liderança, eu costumo falar muito sobre liderança pelo exemplo. Quando a gente vê aquilo acontecendo, a gente vê que é possível, a gente vê uma forma que a gente se identifica e a gente segue aquele caminho. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque você falar, às vezes vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, a pessoa pode não sentir da mesma forma do que você dando exemplo daquilo, né? Exemplificando aquilo. Então, eu acho que a representatividade é uma das formas de maior impacto, talvez, sabe? Você mostrar que existem, sim, mulheres nesse mercado, existem, sim, mulheres muitíssimo bem-sucedidas nesse mercado. Eu acho que estimula que as outras mulheres percebam que elas podem e corram atrás e busquem esse mesmo caminho, se é que elas se identificam, para serem felizes dessa forma, sabe? Porque eu acredito que muitas vezes, e aí a gente volta naquilo que a gente falou, né, do estímulo, da questão social e histórica, muitas mulheres talvez não se sintam à vontade de estar nessa área por conta de tudo isso que vivenciou, mas eu acho que vendo acontecer, pode ser que essa representatividade traga um grande estímulo para ela ir atrás, sabe? Pegando um gancho nessa representatividade que a Bia falou, eu acho que a gente tem 2 vias aí que são muito importantes. Uma que é as empresas e darem visibilidade, tipo assim, acho que levantar essas mulheres, porque tem muita mulher fazendo muito trabalho bacana, sabe? E dar visibilidade disso, eu acho que é muito bom, porque as mulheres vão conseguir enxergar isso e realmente ir atrás. Mas eu acho que tem uma outra via aí que eu também acho que é muito importante, que é a gente ter noção do trabalho que a gente está fazendo e a gente se enxergar como uma pessoa bem-sucedida e a gente demonstrar isso, sabe? Porque eu acho que tem muita mulher que às vezes faz um trabalho muito bom, mas que às vezes ela fica ali se sentindo ainda como se ela precisasse melhorar muita coisa e ela não se sente, sabe? Eu acho que você se sentir e você também dar visibilidade de que você está fazendo um bom trabalho, meio que dar o seu testemunho, sabe? Acho que isso pode trazer muitas mulheres para TI, sabe? Isso da confiança faz todo sentido, né? Isso, a gente realmente, como mulheres, né, a gente se questiona, né, da nossa confiança o tempo inteiro. A gente se questiona da nossa capacidade, né? Então, está sempre se questionando, né? Sempre achando que a gente está ali porque... Será que é porque a gente é boa? Será que é por algum outro fator, né? E tem um grande espaço aí para reforçar a questão do feedback, né? Porque a gente tem, igual a Sani falou, mulheres muito bem-sucedidas que são exemplo, né? Brincando aí com o que a Bia falou também. Mas, e essa confiança, né? Tá chegando o feedback para essas mulheres também? Porque a gente tem que causar na pessoa, ela tem que se ver, né? Mas, às vezes, a gente tem dificuldade em se enxergar.
tão boa assim, que a gente está fazendo uma coisa excelente. Então, cultura do feedback eu acho que é super chave para esse assunto, porque uma coisa liga na outra e a gente consegue levar mais para frente e estimular mais mulheres, né? Com certeza, e todas as formas de reconhecimento, né? A gente vê aí que até hoje as mulheres nos mesmos cargos que homens recebem bem menos. Não sei se a Fernanda chegou a trazer esse dado aí pra gente, mas até hoje mulheres no mesmo cargo que homens recebem menos, né? E até isso, né? Um tipo de reconhecimento que faz com que a gente tenha confiança, a gente saiba que está fazendo um bom trabalho, a gente siga em frente e seja estimulado a evoluir. Eu acho que a gente tem que ser estimulada também a arriscar, né? É algo que a gente sempre espera. Existe uma pesquisa que eu não sei falar muito bem, mas que diz que a mulher ela sempre procura, né, atender todos os requisitos de uma vaga para tentar se candidatar a essa vaga. O homem com um percentual bem menor, ele já tenta e se arrisca, né? Eles são, acho que desde muito novos, eles já são estimulados sempre a arriscar, né? Desde garotos, né? Eles que chegam nas meninas, eles estão sempre sendo estimulados a tentar, mesmo recebendo não, né? E isso é um incentivo que a gente precisa ter mais, né? A gente precisa aprender a arriscar, a tentar mais, aí sem estar tudo perfeito, aí sem achar que a gente, de fato, precisa preencher todos os requisitos, né? Porque a gente está sempre querendo ficar um pouco mais na segurança, né? Não sei isso, acho que não vou ser ideal para essa vaga, ou não tenho esse mínimo requisito aqui, a gente nunca está segura o suficiente, né? Isso tudo que a gente falou é muito em cima da síndrome da impostora, né? Uhum. Eu acho que assombra muito a gente, né? As mulheres, assim, por essa questão da insegurança, talvez, né? Que a Luísa comentou aí. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi por aí, que é a seguinte: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Então, tipo, eu acho que a gente precisa tentar ter autoconfiança mesmo, né? Através aí de vários exemplos que a gente vê aí, até aqui dentro da DTI, né? Tem muitas mulheres que inspiram, e eu acho que a gente fomenta isso também. É uma coisa importante aí das empresas fazerem, né, essa questão do reconhecimento e trabalhar muito a questão de inteligência emocional mesmo, né, e a gente ter consciência que a gente é plenamente capaz de crescer e de liderar aqui profissionalmente na TI. Eu acho até que vale levar como uma mensagem, né, para homens e mulheres até, né, todos que estão no mercado, até nós, que o bom profissional não tem necessidade de gênero, né? É independente de gênero. Então, independente se é homem ou se é mulher, uma pessoa pode ser um excelente profissional, independente da área, e não está atrelado a isso, né? Então, vamos respeitar e entender que não é assim que funciona, né? Não é o gênero que nos define nesse momento, né? Na parte do profissional, que nos define a nossa qualidade mesmo. É muito mais sobre valores e competências, né? Você não está medindo se é um homem, se é uma mulher que está ali. Exatamente. Uma outra ação, né, que eu acho que é importante a gente trazer também é sobre o recrutamento descentralizado, né? A decisão de contratação ser tomada não só por uma cúpula, né, de pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, e isso ser descentralizado para várias pessoas tomarem esse tipo de decisão. Isso acaba trazendo diversidade, né? E acaba que, assim, se eu tenho uma cúpula de contratação que é formada só por homens, é normal, né? É comum que eles vão procurar pessoas que têm um perfil semelhante ao deles, né? Se a gente tem uma cúpula de contratação, né, mais descentralizada, que várias pessoas fazem parte, aí sim, né, a gente consegue contratar pessoas com vários perfis diferentes, exatamente porque a gente tem vários perfis diferentes fazendo parte desse processo, né? Então, acho que isso também é uma outra coisa bem legal que as empresas deveriam aí fortalecer, né, essa parte da contratação. Nessa linha de contratação que você está mencionando, Fernandinha, tem até um exemplo lá da tribo que a gente atua lá,
A gente tenta rotacionar bastante quem faz as entrevistas, os squads estão voltados para trazer essa diversidade e ser igualitário mesmo, né? Ter a mesma quantidade de homens e mulheres não é algo que é tão simples muitas vezes por muitas mulheres não tentarem se candidatar porque tem esse medo até antes do nosso processo seletivo, né? Mas quando chega para o processo seletivo, a gente tem um olhar voltado para essa diversidade. Então, acho que na hora de recrutar é um momento, assim, interessante demais para você tentar trazer as mulheres para cá. Sim. E uma dessas discussões sobre mulheres na TI, uma pessoa até falou, tipo, seria muito interessante se as mulheres fossem entrevistadas por mais mulheres, porque querendo ou não, né, as mulheres acabam ficando um pouco mais confortáveis quando estão conversando com outras mulheres. Então, isso também é uma outra coisa para se pensar, né? Se é uma boa iniciativa para ser tomada aí pelas empresas. Com certeza. Até uma outra coisa que eu acho que talvez pode até influenciar nessa questão do recrutamento é a linguagem, né? Como as vagas são descritas. Eu participei de alguns KTs aqui na DTI sobre linguagem não sexista e eu fiquei pensando depois disso, sabe? Depois de ter escutado os KTs, de que isso realmente pode influenciar, sabe? Porque a gente vê vagas, por exemplo, descritas como desenvolvedor Java, né? O arquiteto .NET. Então, é sempre meio que no masculino, né? Eu acho que isso também pode influenciar de alguma forma, né? As meninas a nem se candidatarem àquela vaga. E hoje existem formas da gente escrever as descrições, né, da vaga de uma forma menos sexista. Então, acho que isso também pode ser uma boa ação aí das empresas, né, para tentar pescar e recrutar mais meninas para TI. Legal. Eu acho que a gente falou, então, né, bastante coisa aí já, bastante insumo aí até para novas discussões, né, sobre motivos, sobre o que as empresas poderiam fazer, e mais do que as empresas, né, a Bia até falou antes sobre uma iniciativa legal nas escolas também, né, tipo assim, não só as empresas fazerem alguma ação, mas já tem alguma outra coisa, outras iniciativas também nas escolas para incentivar as meninas que estão no ensino médio ali a determinar, né, falar com elas, né, para incentivá-las de que isso é possível para elas também. Então, eu queria também trazer o assunto de por que a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes a gente fala bastante sobre esse assunto, mas por que é tão importante que a gente aumente esses números, que a gente mude esse cenário? Por que a gente tem que falar tanto sobre mulheres na TI? Qual a opinião de vocês? Eu acho que tem um desdobramento dessa pergunta, porque a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Uhum. Sim. O que vocês acham? A gente já falou bastante aí sobre representatividade, né? Que isso acaba, né, influenciando outras meninas a entrar, né? Quando elas sabem que mulheres estão na TI, estão fazendo bons trabalhos, né? Isso acaba incentivando meninas a entrarem também. Mas o que mais vocês acham que é importante a gente falar sobre esse assunto? Eu não falaria nem só sobre TI, mas e bem mais além, assim, que eu gosto muito dessas discussões bem filosóficas, sabe? E a minha irmã, ela trabalha, né, nessa parte mais social, né? Ela é assistente social e às vezes a gente discute bastante sobre filosofia, esse tipo de coisa. E numa última conversa com ela contou uma coisa que um professor falou na faculdade dela, que eu fiquei pensando muito, sabe? E é sobre, tipo assim, o mundo que a gente conhece hoje, né, ele foi totalmente construído a partir de pensadores homens, né? Em sua grande maioria. Então, aí a gente fica refletindo, né, como seria o mundo hoje, né, atual, se a gente tivesse tido uma diversidade, né, lá no passado, se a gente tivesse mulheres também pensando, né, como filósofas e tal. Então, eu acho que isso vai muito de melhorar, né, o mundo, assim, a partir de várias ideias diferentes de mulheres, de homens, né, algo bem diverso. Eu acho que a gente pode ter um mundo, assim, bem mais evoluído no futuro, digamos assim.
Então, eu gosto muito desses papos.